Pronto, gente, começou a gravação. Boa noite, tá? Todo mundo sabe. Ai, meu Deus do céu. Bem, hoje eu queria quando eu pensei, né, nesse último, que seria justamente esse o nosso último encontro, tá? Eu até tinha pensado esse momento depois das apresentações, né? Acabou que, né, não funcionou muito. Eu acho que, né, vamos ter as apresentações nas próximas semanas, mas era um momento que eu não estava imaginando assim, também tanto de fornecer de ser tão de conteúdo como foi os outros momentos, mas ser realmente um momento de reflexão, tá? Então, várias das observações que eu vou fazer aqui são também muito, claro, tem lá os textos que eu recomendo que vocês leiam, tá? O do Abdias Nascimento, o da Sueli Carneiro e da Adriana Piscitelli, mas eu vou trazer muitas questões que estão vinculadas às discussões que eles fazem ali, mas também muitas questões vinculadas a um pouco a percepção que também a partir da minha experiência de pesquisa e de trabalho, eu também vou compartilhar aqui com vocês e queria muito ouvir vocês hoje, tá? Ouvir as experiências de vocês, ouvir um pouco a reflexão também de vocês sobre esses pontos, porque é justamente um pouco pensar o nosso papel, né, como cientistas sociais num cenário, né, que é realmente muito desafiador. A sociedade brasileira ela tem particularidades que implicam na maneira como a gente faz ciência, como a gente faz, sobretudo, ciência na área de humanas. Então, a nossa área é muito implicada em diversos problemas sociais que atravessam a sociedade brasileira. Ela é implicada de uma maneira muito particular, tá? Eu sempre digo assim, vocês não têm ideia, a gente às vezes chega nas ciências, na área das humanidades, e a gente tem discussões corretas e importantes sobre coisas que a gente não discute, coisas que a gente não, né, não reflete, sobre a própria dinâmica de como um processo colonial se reflete na universidade, e isso é super importante, isso faz da nossa área uma área muito especial, porque é uma área que é tensionada e reflete sobre isso o tempo todo. Fora da nossa área é um outro mundo, viu? É um outro mundo. Certo? Você vai na medicina, você escuta os professores da medicina, da ciência, das ciências, né, nas ciências duras, das tecnologias falando, e você pensa assim, nossa, da onde foi que essas pessoas saíram, né? E são cientistas, são pessoas que fazem ciência também, mas uma ciência completamente diferente da nossa e que aparentemente ainda não são campos da ciência que estão refletindo sobre os problemas da sociedade, porque assim é muito complicado, né? Vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Eu fui chamado uma vez na medicina para um debate sobre a questão das drogas, então eu pensei que fosse fazer uma fala, né, sobre as drogas, enfim. Eis que foi bastante surpreendente tá lá e o colega, né, também um colega da medicina, era eu e ele fazendo o debate, e ele simplesmente falou das fórmulas, dos efeitos, e perguntou se alguém tinha alguma pergunta. Aí uma pessoa levantou a mão, perguntou o que é que o THC, sobre algum tipo de reação do THC química no cérebro, e acabou o debate. Era nesse ponto. Eu fiquei assim, olhando, né, para o professor que tinha me convidado, sem saber muito bem o que dizer, e eu disse que eu tinha preparado um texto para, nesse dia, né, fazer uma fala, assim, já conhecendo um pouco o ambiente, que é um ambiente muito conservador, né? Para vocês entenderem, os carros, na época tinha meu
famigerado Fiat Uno verde Lagoon. Aí, e assim, o carro dos estudantes era muito melhor, né? Do que eu, assim, nem se comparava. E no debate eu fui fazer uma apresentação, fiz uma apresentação muito sobre os problemas, né? Pegando muitas coisas do meu trabalho, e essa discussão em torno do que é a proibição. A proibição não é o reflexo do que é a experiência de uma sociedade com a droga. E eu, assim, sinceramente, se eu tivesse feito aquela fala dentro das ciências sociais, talvez, né, fosse tratado assim como eu digo, nossa, né, totalmente, aí tá aí o professor do PSDB falando aqui, alguma coisa assim, né, teria sido assim, daí, porque realmente eu não fiz uma fala assim, tratando nada assim, muito, que assim, do meu ponto de vista, fosse algo que fosse capaz de gerar algum efeito na sensibilidade das pessoas. No entanto, no dia seguinte, tinha um post no Facebook dizendo: estão transformando Porangabuçu no CH. Só para assim, é uma coisa assim, é impressionante. Realmente, quando a gente sai do campo das ciências humanas e olha o que está acontecendo fora delas, é completamente, realmente diferente o debate, as questões que ocupam os outros campos, né? E lá na medicina tem o pessoal do grupo de saúde comunitária, que é um pessoal fantástico, né? Que trabalha com saúde da família, que trabalha faz um trabalho incrível, né? E também são colegas que lutam e falam muito dessa experiência, né? Das dificuldades que eles têm nesse campo, né? No direito a mesma coisa, né? Temos colegas lá trabalhando, lutando e fazendo uma reflexão importante, mas também dentro de um espaço muito conservador. Então, é difícil, o nosso desafio ele é muito grande, porque, de fato, essa reflexão sobre as injustiças e a desigualdade que compõe a sociedade brasileira não é uma discussão que avança da mesma forma em todas as áreas do conhecimento, e muito menos na política, né, no campo político, mas a gente que faz essa ciência tão especial que é a sociologia, precisa refletir sobre essas coisas, precisa pensar um pouco como a nossa atividade, né, se relaciona com os fenômenos sociais e os problemas sociais que atravessam a nossa sociedade. Então, é nosso papel fazer isso. Queria fazer isso aqui mais numa conversa do que numa exposição, tá, com vocês. Hoje, mais do que na literatura clássica, a sociologia ela é atravessada, né, muito atravessada pelas demandas de aprofundamento de um debate que envolve. Aqui eu trouxe 6 pontos, são apenas porque eu não queria, né, trazer outras, são várias questões possíveis, mas as heranças coloniais, o genocídio indígena, a escravidão, o machismo, o racismo, a desigualdade social, praticamente. Mas eu estou pesquisando religiosidade, tem nada a ver com esses temas. Não existe, talvez, nenhum tema hoje no campo das ciências sociais que você possa dizer que não tem nada a ver com esses temas, certo? Quando você está lá assistindo ao culto, vendo os cultos e ouvindo a fala das pessoas que pregam, é muito comum que você vá escutar essas pessoas pregando, falando da liderança que o homem tem que ter, da submissão que a mulher tem que ter ao homem, certo? Recentemente agora, nós tivemos uma pastora falando, né, que os seus fiéis não poderiam dar ouvidos à postagem, a coisas de gente preta e gente gay. A desigualdade social, a maneira como esses grupos eles estão, né, eles se relacionam com as diferentes classes é outro
fenômeno muito poderoso. E a questão indígena é ainda mais complicada. Hoje nós temos uma situação de avanço das igrejas cristãs nas comunidades indígenas, não apenas só justificando uma subalternidade, né, colonial, mas também matando ali as suas tradições, as suas crenças, a sua cultura. Então, não tem como, eu até brinco assim, não tem como você chegar lá nos índios Ticuna, na fronteira do Brasil com ao Peru e à Colômbia, e não olhar para elementos que constituem, de certa maneira, atravessam a sociedade brasileira. Então, de certa maneira, todos nós temos que estar atentos, certo? E pensar, refletir sobre como esses fenômenos sociais, eles refletem no nosso trabalho, certo? Eu estou pesquisando eleições, vou pesquisar eleições. Então, nada mais interessante hoje no Brasil para você ter uma ideia de como esses elementos eles aparecem, né, na nossa conjuntura, né? As nossas eleições, elas hoje são pautadas por elementos que envolvem quase que uma reivindicação de que essa sociedade ela permaneça, né, colonial, ela permaneça indiferente à sua pluralidade étnica, que ela celebre, né? Nós vivemos hoje um momento, inclusive, terrível na Fundação Palmares. Pessoal, só um instantinho, só um instantinho. Pronto, desculpem, porque estava um barulho aqui. Então, é praticamente impossível que você vá entender determinados fenômenos sem uma revisão da literatura, sem considerar a história, sem considerar o peso das heranças coloniais em uma sociedade que as forças que as constituem o tempo inteiro, né, tem que lidar com com consequências com efeitos sociais desses fenômenos sociais. Então, é muito difícil vocês encontrarem um objeto, um tema em que vocês possam ser indiferentes a esses elementos, a esses fenômenos, certo? Hoje, toda uma discussão, a gente falava muito, a ciência social brasileira, ela é muito influenciada pela perspectiva marxiana. Portanto, se você pegar a literatura, vai ter uma grande discussão sobre classes sociais, certo? Você vai ter um acúmulo de discussão sobre as classes sociais e o problema da desigualdade social. Este mesmo acúmulo de discussão sobre as classes sociais e as desigualdades sociais, a gente não observa nas questões de gênero e raça, certo? As questões de gênero, elas passam a ser discutidas no final do século XX, início do século XXI, e aí a ganhar corpo dentro das ciências sociais, e as questões de raça, talvez tenhamos aí uma intensificação desse debate, ele já existe, claro, sempre, só uma correção, você vai ter sempre pesquisadoras e pesquisadores que em algum momento trabalharam essas questões, mas a intensificação desse debate, sobretudo sobre questões de raça, ele vai ser mais intenso nos últimos 5 anos, né? Então, hoje a gente fala muito, né, da questão da interseccionalidade. Então, como é que o meu trabalho, que olha para a classe, ele precisa também incorporar
e entender que mesmo numa situação de miséria, a miséria não vai ser vivida, não vai ser sofrida da mesma maneira por homens e mulheres, pessoas trans, né? Ou por pessoas brancas e negras. Nós vamos ter um conjunto de diferenças sociais que para a qual a gente precisa estar, digamos assim, abertos, certo? Muito mais do que pensar dentro de uma caixinha, a sociologia hoje tenta se abrir, ela tenta se pensar numa perspectiva interdisciplinar, numa perspectiva interseccional, numa perspectiva em que você consegue fazer mais relações do que estabelecer fronteiras no qual você coloca ali tudo dentro de uma caixinha teórica e essa caixinha teórica vai dando conta de tudo que é de problema social, de fenômeno que você vai encontrando pela sua frente, certo? Então, é muito importante olhar para isso. É muito importante que agora vocês estejam sensíveis, né, nesse momento que estão construindo o objeto de pesquisa, para dizer assim, em que isso pesa? Em que isso qual o efeito desses elementos dentro do meu trabalho? Né? Vocês, muitas vezes está pesquisando um bairro e está pesquisando esse bairro lá com as referências de estudos, né? Muitas vezes europeus, muitas vezes estadunidenses, muitas vezes focados no Rio e São Paulo, e aí você não observa que esta sociedade tem uma especificidade, que esse bairro é composto por comunidades indígenas, por comunidades oriundas do interior, por pessoas negras, por pessoas que vivenciaram um tipo de trajetória política, social, diferente dos atores que compõem os estudos que são referências para você. Então, pensar sobre isso, pensar como essas coisas elas alcançam o teu objeto, mesmo quando não era isso exatamente que você imaginava no início da tua pesquisa, é super importante. Claro que cada um de vocês vai ter um foco, vai ter uma delimitação, um delineamento, vai ter um objeto, vai fazer um recorte nessa realidade, porque não vai conseguir dar conta de tudo, tá? A realidade ela é sempre maior, ela é sempre mais abrangente, ela é sempre mais é praticamente impossível, né? A gente conseguir dar conta de todos os elementos, de todas as características que compõem os fenômenos que a gente estuda. Mas é importante, algumas coisas têm um peso e é interessante você estar sensível, você estar aberto para pensar um pouco sobre esses elementos sem perder de vista aquilo que é a particularidade e o elemento central do teu trabalho. Isso sem sombra de dúvida, Paulo. Vocês fazem parte hoje de um grupo, tá? Vocês fazem parte do programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. O nosso programa de pós-graduação ele é um programa consolidado. Ele é um programa que já tem... É um dos mais antigos do Brasil, para vocês terem uma ideia. A nossa revista de Ciências Sociais, é uma das mais antigas do país. Por onde é que começa a revisão de literatura de vocês? Pelo que o pessoal de São Paulo escreveu, né? Aí vocês vão lá para São Paulo, vão lá para o Rio. Aí você está todo mundo de São Paulo, você está todo mundo do Rio. Quando você vai passar uma banca de qualificação, você vai... Mas, nossa, se você tem o desprazer de me ter, assim, nossa, eu arranco o seu couro. Mas eu arranco o seu couro, assim, bonito. Eu arranco o seu couro para você sentir. Mas para você sentir dor. Eu quero que você sinta vergonha de fazer um trabalho onde você não fez a revisão da literatura de onde você está se formando. Certo?
A primeira revisão da literatura é a revisão da literatura do seu programa, do seu estado, das pessoas que fizeram pesquisa no contexto onde você pesquisou. Aí você vai para a França, você vai para os Estados Unidos, vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para a África, vai para o Oriente Médio, vai para a Austrália, vai para o Japão. Mas você precisa conhecer a realidade. É impossível você fazer um trabalho sobre gênero no Ceará sem citar os grupos que trabalham com essa questão, um trabalho sobre violência sem citar os trabalhos do grupo que estuda isso, um trabalho sobre cidade, um trabalho sobre os mais diversos, eleições, né? Nós aqui no estado do Ceará tivemos 2 presidentes da Sociedade Brasileira de Sociologia, né? Que foi o professor César e a professora Elis Barreira, né? O César trabalhando com questões relacionadas à violência e a professora Elis Barreira trabalhando com questões relacionadas às eleições. Então, não dá para você fazer um trabalho, aí você não cita ninguém, né? Inclusive, quando você se deparar com um grupo de trabalho onde as pessoas conhecem a área, conhecem a literatura e conhecem o que a produção daqui, você também vai passar uma imensa vergonha, porque as pessoas vão te perguntar por quê? Né? Por que você não cita os trabalhos daqui? Recentemente, eu tive, assim, peguei um trabalho que eu posso dizer para vocês, assim, um trabalho excelente, excelente. Eu li e aprendi muito com o trabalho, né? Então, eu recebi uma excelente revista, um excelente trabalho. Eu dei um parecer de não publicação, de nova submissão ao trabalho, porque simplesmente ignorava integralmente a literatura daqui. Então eu disse assim, o trabalho é maravilhoso, o trabalho excelente, tratava de uma questão de uma particularidade que não inédita, não tinha se tratado. Eu fiz um parecer muito elogioso ao trabalho, muito elogioso, dizendo que trabalho que merecia ser publicado, mas ele precisava submeter de novo. Quando ele aprender, quando a pessoa aprender que existe uma... Ela está produzindo, falava sobre relações com facções aqui no Ceará, e pronto. E não adianta tentar fugir, gente, porque era uma revista super boa, uma revista da Unicamp, excelente, e a revista vai procurar as pessoas que trabalham com aquele tema. E as pessoas que trabalham com esse tema são os pesquisadores com o qual vocês se formam. Então, facção, se você botar facção no Google, vai aparecer o nome dos pesquisadores daqui, de quem é do programa, tal. Então, não adianta você querer fazer um trabalho... Assim, tá entendendo? É desonesto. Professor, posso fazer Não uma faz pergunta? sentido. Pode, Paulo. Desculpa interromper, primeiramente. É que, tipo assim, no meu projeto eu vou utilizar uma fundamentação teórico-metodológica fundamentada mesmo de uma construção de análise ainda em processo, que é daqui do Ceará, que é a análise discursiva das representações sociais. Isso ainda está em processo, é daqui do Ceará, é da UES, de pesquisadores da UES. Isso chega a ser um risco para um projeto de dissertação? Já como ainda está em processo, ainda está sendo mais investigado, está sendo mais aprofundado. Tem pesquisas, tem dissertações, tem doutorados, mas ainda tem teses, quer dizer, mas ainda está muito em processo, é muito inicial ainda. E, Paulo, se eu não me engano, tem pouca coisa na sociologia. Paulo, daqui do Ceará. Pronto. Analise, avalie com o seu orientador, se está coerente, se tem uma perspectiva, como você diz, inovadora, e se cabe, se a metodologia é bacana, tem um rendimento bacana, tem um rendimento legal, só cuidado, assim, porque tem muita coisa sobre análise de discurso no campo das ciências sociais, certo? Então, assim, tem que pegar a literatura nacional, tem que pegar a literatura internacional para ver, né, qual é a particularidade, qual é a coisa.
Mas o que eu digo? Faça esse trabalho, valorizem os conceitos, os temas, as pesquisas daqui, entendeu? A gente trabalha muito, gente, para poder ter um programa e ter um programa numa nota, num patamar que seja muito bacana para vocês. É muito legal assim, manter isso, né? Dar essa possibilidade para que vocês aqui no Ceará possam estar num programa legal. Então, valorize. Você vai trazer isso, traga, mostre a especificidade dessa metodologia, como ela dialoga, né, no campo das ciências sociais. Nada do que a gente faz é só nosso. Ele dialoga, é um acúmulo, né? O conhecimento ele é cumulativo, certo? O conhecimento ele é sempre cumulativo. Agora é óbvio, né? A gente vai dando as nossas contribuições. Então, encontrar essa contribuição, essa particularidade, essa coisa especial que tem nessa metodologia, que tem nesse conceito, que teve naquele trabalho, é super importante, tá? E aí é muito importante fazer esse diálogo, trazer esses elementos que fazem parte, inclusive, da nossa cultura, isso teve efeitos sociais na formação dos nossos campos de pesquisa, e a partir deles a gente fala dessa realidade que atravessa, desses elementos que atravessam a realidade brasileira. Tá? Então, eu vou... então, é uma forma de valorizar, de prestigiar, de dizer assim, nós somos um campo de conhecimento, gente. A gente briga muito assim, sabe? A gente é um campo de conhecimento, de trabalho, de tá. Então, a gente tem que citar os nossos trabalhos, tem que citar os nossos colegas, as nossas referências, sabe? Pois é, professor. Eu pergunto isso porque só recentemente, eu me aprofundando nos estudos, eu vi que aqui tinha análise sociológica do discurso. E eu não conhecia. E tem trabalho sobre isso. Paulo, pois veja pois isso. Tem muita tese, tem muita coisa. Gente, olha, tem muita coisa. Tem muita coisa. Certo? Eu digo isso, assim, eu digo que tem muita coisa, inclusive sobre a análise do discurso, porque eu tinha trabalhado com análise do discurso na tese. Assim, tem muita coisa na linguística, o pessoal que trabalha com Fairclough, tem muita coisa. Então, procurem, vejam, olhem o catálogo de tese. O programa tem um catálogo feito pela professora Sulamita. Né? A Sulamita passou ali um tempão para fazer um catálogo de dissertações e teses do programa de sociologia. Deem uma olhada, peça, cadê o catálogo para eu dar uma olhada? Aí vai lá, olha, vê, os orientadores e orientadoras de vocês têm esse conhecimento sobre os trabalhos que podem ajudar e ser referência ali, tá bom? E façam isso, façam esse esforço. É muito importante mesmo, certo? Eu sempre brinco assim com meus amigos, meus colegas do NEV, do NECVU, porque assim é irritante, assim, eles sempre se citam, né? Sempre. Pegar o trabalho da Camila Nunes Dias sobre PCC, aí ela cita sempre o Álvaro, sempre o Marcos, sempre. É o grupo que construiu aquele conhecimento, né? Eles têm essa identidade de grupo. Você pegar o trabalho do pessoal do NECVU, Michel Miss, aí tá lá, Daniel Irata, Carolina Grilo, Alexandre Werneck, nem trabalho com violento, mas o pessoal sempre tá. Então, assim, e você pega, quando a gente vai para uma banca de qualificação aqui, é o deserto do real. Tem gente aqui que é o deserto do real. Não existe trabalho, é o primeiro trabalho. Esse eu fiquei tão irritado. Agora eu acabei fugindo um pouco do tempo, mas esse eu fiquei muito irritado, porque era um excelente trabalho, mas ninguém trabalhou facção no Ceará. Só no eixo Rio e São Paulo. Só tinha trabalho, nunca ninguém falou. Então agora a pessoa vai ter uma oportunidade de pensar um pouco, refletir um pouco isso. Porque o meu parecer foi nisso. Não cita, não faz uma reflexão sobre o problema no Ceará. Excelente. Tem uma coisa inovadora, tem algo que não está nos outros trabalhos, mas não tem. Não é honesto.
Esta pessoa não é a única pessoa que trabalhou sobre essa temática no Ceará. E não pode mais nem dizer que assim, que não tem coisas, porque tem coisas no ICL, tem coisas em todos os indexadores. Pode nem dizer que não tem, porque está lá. Mas maravilhoso. Então, estão né, já esclarecido, né, de todas essas questões. Um segundo elemento que é extremamente difícil para a gente, no campo das ciências sociais, é lidar com aquilo que é diferente. E o que é diferente na sociedade brasileira? O comportamento conservador. Né? A sociedade brasileira, ao contrário do imaginado por determinados grupos políticos, é composta por segmentos conservadores, religiosos e refratários a mudanças, com forte identificação e apego a relações de poder autoritárias. Bolsonaro é uma desgraça, todo mundo concorda? Só que essa tragédia chamada Bolsonaro, ela não é a causa dos nossos problemas. Isso é a nossa ilusão, né? Meio que acalenta, né, nosso coração, assim, dizer que tem uma pessoa que a gente pode atacar, bater e derrotar, né? A gente está com muita esperança de que não, vamos derrotar o Bolsonaro no próximo ano, vamos fazer, né? Mas o Bolsonaro, ele não é a causa, ele é o efeito. Ele é o efeito. Ele é o retrato de uma sociedade que cultiva afetos autoritários. Nós temos extrema dificuldade de lidar com a república, com a democracia, com a diferença, né? Crescemos em casas, né, ouvindo o grito das nossas mães. A gente brinca, a gente faz piada com isso, né? Cala a boca, menino! Porque eu quero. Né? Nossos pais, bêbados alcoolizados e brigando. Né? Minha avó contou uma história do pai dela que chegava bêbado e queria todos os meninos debaixo da rede dele. E açoitava o menino. São histórias de violência, de sofrimento, de dor, né? De silenciamento que fazem parte de uma cultura de uma cultura que não quer dizer uma cultura, mas de um culto ao poder, à autoridade, que tem muita dificuldade com a mudança, muita dificuldade, né? A feira do João Avelino, hoje, mais uma vez, nós estamos vivendo um momento terrível, gente. Terrível. A gente vem falando disso, eu venho falando disso há algum tempo. Não há mais freio. Não, nós estamos perdendo o freio das forças de segurança pública. Cada vez há menos freio moral. E, infelizmente, os grupos de esquerda que chegaram ao poder não conseguiram controlar, né, ou transformar essas forças. Por quê? Porque eles encontraram isso. Eles encontraram no interior desses grupos policiais e militares todas as forças conservadoras que constituem a sociedade brasileira. E qual é a crença? Nós podemos nos conciliar. Nós podemos convencê-los a não ser autoritários, a não ser violentos. Nós podemos cultivar por dentro um afeto republicano e democrático. E assim transformar a sociedade brasileira. Essa ideia deixa de ser virtuosa? Não. Não. Se acreditava nessa perspectiva, se acreditava nesse caminho. Certo? Não deu. Né? Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou.
E agora é isso, né? É José Alvelino, são as situações de violência, é a chacina do Curió, são as situações de violência que se multiplicam, né? São tiros, são balas, tá, agora vamos ter a CPI. Há quantos anos essa CPI não deveria ter acontecido? Há quantos anos? Né? Você achou que poderia preservar essas forças? Não falar, não, se eu não disser nada com elas, eles vão se convencer. Aqui no Ceará foi nenhum caso nem a chacina do Curió conseguiu mobilizar o governo do estado para dizer assim, eu tenho um problema aqui dentro dessa corporação, que é a Polícia Militar. Não conseguiu. Né? Camilo não se movimentou em sentido de dizer assim, eu tenho um problema aqui, eu preciso cuidar disso. Não. Silenciou. Fez tudo possível. Promoções, nunca foi dar tanta promoção para a Polícia Militar. Nunca foi comprar tanto equipamento, nunca foi tentar fazer políticas de valorização, de tudo no mundo que você imaginar. Tudo no mundo que você imaginar. E o que foi que aconteceu? Esses grupos, eles se organizaram, eles são ineficientes, agora como a gente vai ver na CPI, há um grupo ali que coopera com o crime e é o principal adversário político, né? Os grupos de esquerda são oriundos justamente dessas forças de segurança pública, militares, né? Que hoje tem na figura do presidente da República um baluarte. Como é que você vai tirar alguém agora do poder que dá tudo, está pagando salário de marechal para todo mundo, dando promoção, dando pensão para a filha, prometendo tudo? É muito maior que o governo. É muito maior, Marina, do que qualquer grupo político. E é algo que a gente precisa entender, que é um fenômeno que atravessa a sociedade. É possível se conciliar com ele? O momento político vai nos mostrando que a tensão é cada vez maior. A dificuldade de se conciliar é cada vez maior. A sociedade brasileira, acho que talvez nem no período da ditadura militar, se viu tão tensionada a uma situação onde você diz assim, os limites, né? Nos limites da convivialidade, né? Porque o que a gente viveu na pandemia foi os limites, foi isso, né? Gente, vocês podem abrir o áudio. Marina, fala. Que aí fica gravado, porque eu só vejo rápido o negocinho. Vocês podem abrir o áudio e falar. Tão tímido, né, vocês? Eu acho que é um pouco, Fábio, aquela ideia de rompimento do padrão cordial do nosso autoritarismo. Ele se rompe um pouco nesses tempos, né? E agora é deflagrado, assim. Acho que talvez dependendo da sua classe, esse ódio pode ser manifestado ali nas redes ou então na polícia mesmo, né? Com cacetete ou nas redes sociais. Mas tem esse rompimento desse padrão que cordializava um autoritarismo que sempre teve na nossa sociedade, né? Como aponta o slide do professor. E veja bem, Yuri, um autoritarismo fundamentado em razões rasteiras. Porque, assim, como é que você lida com alguém que quer impor a sua ignorância, né? Que quer impor aos outros não usar máscaras, não se proteger contra um vírus mortal que matou 570 mil pessoas. Então, é uma razão, é uma afeta a autoridade como um fim. Como um fim.
nós temos um presidente que ele é uma tragédia para a própria direita. Né? Vocês viram a neonazista que tirou fotos do grupo neonazista alemão, que tirou fotos com ele? Lá ela foi criticada. Do mesmo assim, aquele jeito, né, repercutiu, né? Bolsonaro, lá ela foi criticada. A Marine Le Pen, que era considerada uma tragédia na França e tudo, quando falaram que tinha algum vínculo com o Bolsonaro, ela criticou, ela disse, não, nós temos que incluir isso aí, não. Isso não nos retrata, isso não retrata a direita francesa. É complicado. Tá entendendo? Mas isso vai estar presente o tempo todo. Então, é também uma parte da realidade com a qual vocês vão ter que lidar, com a qual vocês vão trabalhar. E aí, como é que eu faço pesquisa em um contexto tão complexo, né? A primeira elemento importante, tá, é que a pesquisa social no Brasil ela se move entre forças de conservação e transformação, subordinação e resistência, ou seja, entre contradições sociais. Nenhum de vocês vai encontrar um espaço completamente conformado a um determinado tipo de visão de mundo. Vocês vão encontrar espaços ambíguos e repletos de contradição. Certo? E repletos de contradição. Obviamente, a pesquisa de vocês, cada pesquisa de vocês está intimamente conectada com projetos políticos em curso, com vínculos estruturados pelos valores sociais considerados como referenciais nas construções dos objetos e campos de pesquisa. Quando você vai pesquisar cidadania ou direitos humanos, você tem referências políticas. Você parte da ideia de que essas referências políticas, elas são orientações comuns aos espaços sociais e às interações com qual você está trabalhando. Então, num lugar onde essas referências não são problematizadas, o seu trabalho até vai parecer neutro, né? Não, eu estou trabalhando aqui com as referências que são as referências que constituem, que sustentam essa sociedade. Mas, no fundo, não. No fundo, não. Se uma coisa que tudo isso nos serviu foi para a gente aprender que a democracia, a república, elas não são valores naturais, assim, que a gente acorda numa república, tá tudo ótimo, sempre foi assim. Não é. Ela é uma construção social. Ela é uma construção social. Esse movimento, vocês estão acompanhando, né? Todo mundo se transformou um pouco pesquisador do Afeganistão essa semana, né? Vocês estão acompanhando aquela tragédia, né? Aquela tragédia, ela é toda construída com base na ignorância. Na ignorância de que a técnica supera o afeto, a subjetividade, a vontade, o elemento humano. Como é que o exército estadunidense perde uma guerra de 20 anos? Armando o dobro de pessoas do exército que eles combatiam com um armamento infinitamente superior. Não era, assim, pouco superior. Os caras tinham caças. Os caras tinham bombas. Os caras tinham tanques para defender Cabul.
E como é que eles perderam? Pensem sobre isso. Só um minuto. Tive que usar um pouco do afeto autoritário para minha filha baixar o celular. Eu não queria entender, ela queria fazer um debate de mais de 3 horas. Tive que encerrar o debate com uma ordem simples. Baixa o celular, senão eu tomo. Muito bem. Ai, meu Deus. As contradições da vida social. Mas então, como é, gente? Como é que foi possível? Fala aí, o que é que vocês acham? Professor? Alô? Pode Oi, dizer, oi, Jesus. oi, oi. Travou aqui. Ah. Pode dizer, Jadiel. Oi, professor. Assim, eu vendo por altas notícias, né? Se eu não me engano, houve uma retirada, né, das tropas americanas, onde o Biden falou que nesse tempo todo que eles estão lá ocupando, eles gastaram, parece que cerca de 1 trilhão, né? E me parece que foi um acordão, né? Tanto que eles entraram sem atirar muito, né? Disseram que vão respeitar certos direitos humanos, né? Agora, quais os limites desse respeito, né? A gente sabe que é uma farsa, né? Um discurso falso, né? Mas parece que os Estados Unidos, de certo modo, viram ali um grande prejuízo, né? E se retiraram. Agora sim, eu estou fazendo aqui uma análise grosso modo, né? Obviamente que existem interesses mais profundos, né? Tem vários elementos. As sociedades, elas são cultivadas. Elas são cultivadas com afetos, com crenças, com projetos, com utopias. Sociedades não são resultado da técnica. Há hoje um encantamento, né, com o mundo da informação, das tecnologias da informação, né, e da técnica. Né? Então, o advento de um mundo digital, onde eu tenho pessoas que fazem apps, que fazem isso, que pá. Veja bem, investe-se rios de dinheiro. Aqui, se você pegar, o cara pega, investe nessas secretarias para fazer app. Estão investindo assim tudo que é dinheiro, né? Para criar, né? Para fazer tudo, criar tudo você sente de tecnologia. Que ótimo, que massa, é uma sociedade digital, uma sociedade que realmente precisa, né? Que eu espero, sinceramente, no futuro que o mundo, né, digital também se descolonize, porque é muito colonizado, né? Nós temos uma geração de jovens que é formada jogando videogame e que não vê nada da sua cultura no videogame. Nada, zero. Né? Tem que jogar sobre Vikings, o cara se torna doutor em cultura nórdica. Né? Todo folclore nórdico ele conhece, porque os principais... Nossa, tem 300 jogos sobre a cultura nórdica. Né? Ele se torna assim, um exímio conhecedor, sei lá, da cultura, né? High-tech japonesa e tudo e tal. Mas ele ignora assim, a própria realidade, né? Porque não tem. Nós não somos um polo, né, de ciência, de tecnologia, né, de games, desse tipo de tecnologia. Espero que nós sejamos no futuro. Mas isso precisa ser, isso não é assim. Você está entendendo? Isso não é pegar o dinheiro e faz aí.
Tá sendo gasto milhões, isso é uma fortuna, e não vai para canto nenhum. Porque nenhuma sociedade ela é resultado da técnica por si mesma. E nem a técnica ela existe como fim em si mesma. Isso é uma fantasia. Sociedades são cultivadas. Por que é difícil? Por que nós podemos, sim, daqui a 2, 3 anos, ou até menos, nos próximos meses, a gente pode assistir um golpe de Estado e ver uma sociedade republicana, democrática, ruir, que já está, né? As instâncias, várias instituições e instâncias democráticas já estão ruindo. A democracia não vai ruir por causa do Bolsonaro, não. Ela vai ruir porque não existe afeto republicano e democrático para dizer assim, olha, isto precisa ser protegido, preservado, cultivado. A diferença, o amor pelo diálogo, pelo debate, pelo conhecimento, tudo isso precisa ser cultivado. Não tem. Não tem. Tá? Aí depois, vou continuar aqui, depois eu vejo aqui o chat, tá bom? Aqui um monte de mensagem. Então, todos vocês vão estar, de certa maneira, implicados por meio dos seus projetos. Sociedades, elas nem os valores com os quais você está trabalhando eles existem por acaso, ou você pode digamos assim, se furtar, né, a essa discussão, a discussões que atravessam, né, do ponto de vista político, os projetos. Então, o tempo inteiro você vai estar lidando com esses elementos dentro do teu trabalho, com as contradições, com o mundo social repleto de forças, né, que de certa maneira dão sentido a ele, o constroem, o constituem, e ao mesmo tempo parecem fazer se movimentar, né, fazer se mexer, ao mesmo tempo que busca a conservação. Essas forças também mobilizam elementos de transformação. Então, tudo isso vai estar, de alguma maneira, presente na pesquisa de vocês. É importante destacar uma outra coisa. Problemas sociais como desigualdade social, racismo e machismo não são abstrações. São problemas reais e demonstráveis por evidências empíricas. Os textos que estão lá à disposição de vocês mostram muito isso. Quando o Abdias do Nascimento está falando lá do genocídio da população negra, há décadas atrás, ele mostra isso em estatísticas. É possível você, pegando todos os relatórios sobre homicídios no Brasil, mostrar, por meio de estudos estatísticos, que há um extermínio sistêmico das populações nas periferias urbanas das principais cidades brasileiras. Então, você não está falando de um ponto de vista, você não está falando de uma abstração, você não está falando de uma representação social, não. Você está falando de um elemento empírico, de um fato social empírico. Você pegar os dados sobre homicídio de mulheres, eles são completamente diferentes. Você não tem um grande número de mulheres que matam os seus companheiros. Mas você tem um número muito significativo de homens que matam suas companheiras. Então, isto não acontece por acaso. Isto não é uma questão de opinião. Isto são fatos sociais
que podem ser observados, né? Que podem ser mensurados. Quando você pensa a questão que hoje está muito em discussão também do epistemicídio, você olha para a história do Ceará, o Ceará tentou acabar com os grupos indígenas por decreto. Por decreto. Né? Você observa o assédio dos grupos religiosos no interior das aldeias, porque é permitido que eles cheguem lá, façam igrejas, e há uma coerção. Há uma coerção para você abandonar suas tradições, abandonar a sua cultura para aderir de maneira generalizada ao cristianismo. Certo? Então, tanto o genocídio da população negra como a concentração de renda, como é um fato social recorrente, o genocídio da população negra, né, é um fato social recorrente e duradouro, assim como o extermínio físico e cultural das populações indígenas. Né? Outro elemento também que a gente não pode tratar, não é uma questão de opinião, é a concentração de renda no Brasil. Ela é uma realidade com consequências na estruturação do cotidiano, bem-estar, saúde, educação, justiça e renda da população. A Universidade Federal do Ceará era um espaço negado aos segmentos mais pobres da população cearense. E ainda continua sendo um espaço muito difícil de ser acessado por muitos dos nossos segmentos, sobretudo pelos segmentos mais pobres. Quando a gente pensa que a universidade se abriu para a escola pública, a gente esquece de pensar que a gente pensa que a escola pública ela é uma escola homogênea, mas ela não é. Aí entra o debate interseccional, tá bom? Eu vou ter que fazer mais um pequeno... Só um minuto. O cenário. Então, esse cenário, a gente pensa a escola pública muitas vezes como se ela fosse um lugar homogêneo. Ela não é. Ela é também um retrato atravessado de desigualdades sociais. Quem é o estudante de escola pública que está chegando à universidade? Não é? Ele é um estudante, possivelmente, que vivenciou uma realidade completamente diferente, justamente de outros segmentos no interior, muitas vezes do mesmo bairro. Né? Ainda é mais difícil, mesmo com as cotas raciais, ainda não é uma universidade que reflete, sobretudo nos seus quadros de ensino, a população, assim, minimamente representa. Né? Nós vivenciamos a experiência de departamentos sem pessoas negras. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. É uma realidade. Não dá para você estar no seu trabalho apresentando um cenário que ele é de homogeneidade, porque ele não existe. Então, é algo que você precisa pensar, algo que você precisa ter. São elementos realmente que você precisa ter em mente para não estar reproduzindo a ideia de que determinadas políticas, determinadas ações geram maior igualdade. Não, mesmo quando você pensa as cotas para escolas públicas, ainda assim você tem efeitos da desigualdade social no interior dessas cotas. Então, são problemas sociais estruturais. Tá? Eu não gosto de pensar do ponto de vista da estrutura, lá do conceito da estrutura como estruturalismo, né?
mas falo de estruturais no sentido que eles acompanham uma recorrência tamanha que eles se consolidam. Eles se consolidam e eles repercutem no interior desta sociedade com uma recorrência que pode ser evidenciada por meio da análise, por meio do estudo, por meio da análise de dados empíricos, né? Então, isso tudo é preciso que, em alguma medida, isso atravessa os trabalhos. Em alguma medida, isso reflete em diversas situações. Tá? Escutar e aprender. Coloquei essa imagem, né? Que é uma imagem clássica do campo das ciências sociais, né? Quem talvez quem seja de outra área talvez não conheça, mas aí é o baluarte, né, da etnografia, da Malinowski, né, lá no Argonautas do Pacífico Sul, justamente nas Ilhas Trobriand, tentando fazer aquela etnografia clássica, né? Então, é estranho, né? Essa imagem, ela é estranha, ela é uma imagem que nos faz refletir, né? Hoje a gente vive uma experiência muito interessante. Nós temos uma das coisas muito legais lá no Amazonas, e na minha experiência com o pessoal na Tríplice Fronteira, era a gente ver pessoas, né, indígenas, né, ticunas, fazendo antropologia na UFAM, se graduando em antropologia e indo escrever suas teses em centros de excelência, como o Museu Nacional, como outros programas, né, de pós-graduação em antropologia. E esses indígenas falando disso, né, da sua experiência, de poder agora falar da sua experiência e não só ter os pesquisadores brancos no interior das suas comunidades falando por eles da experiência deles, tá? Então isso é algo muito legal. E ao mesmo tempo, vocês vão estar fazendo pesquisa, vão estar em comunidades, vão estar aprendendo. Eu sempre costumo dizer, nós valorizamos os nossos interlocutores, os grupos que a gente pesquisa, a gente realmente faz trabalho de campo e valoriza esses interlocutores quando é a experiência deles e não a nossa visão de mundo que está bem retratada no nosso trabalho. Então, para vocês que querem fazer trabalho de campo, valorizem a experiência, certo? Todos os problemas que você considerou para entrar no seu campo, eles precisam ser discutidos a partir do olhar com o qual você, dos olhares e dos aprendizados que você teve no seu campo de pesquisa. Recentemente, tem um grupo de orientandos, né, que trabalham com prisão. E eles fazem pesquisas com familiares, com pessoas que vivenciam essa experiência, né, de ter parentes, de ter companheiros, enfim, pessoas presas. É muito comum eles enviarem seus primeiros trabalhos e terem, assim, tratados de sociologia sobre prisão. Aí vem Foucault, aí vem os abolicionistas, aí vem o desencarceramento, aí vem todo mundo. Mas quem é que não chega? Quem é que não vem? As pessoas com quem eles conversaram, os trabalhos de campo. Aí eu pergunto, eu sempre brinco, né? Quando eu leio, aí eu pergunto. A primeira pergunta que eu faço é assim: que bacana, seus interlocutores, como foi o papo sobre Foucault com seus interlocutores, né? Como foi o papo sobre essas categorias abolicionistas? Eles falaram disso? Eles lhe disseram alguma coisa que... Não é que você vai negar a teoria, não é que você não vai pensar do ponto de vista teórico, você não vai olhar para esse mundo a partir de um ponto de vista teórico. Mas esse ponto de vista, ele precisa dialogar.
quando você escolhe fazer uma pesquisa, você vai descobrir algo único, você vai descobrir particularidades, coisas que só você vai saber. Aí essa coisa única, essa preciosidade que você descobriu, você vai analisar. E aí, quando você vai analisar, aí você tem uma caixa de ferramentas, uma série de conceitos para dar profundidade. Essa teoria, ela não pode ser nem para ela estar lá no seu trabalho sozinha com você só tratando dela como se não existisse um campo. Até pode, se você não fez trabalho de campo, se você fez uma pesquisa que tem essa característica. Mas se você fez trabalho de campo, eu quero o teu campo, do começo ao fim da tua pesquisa. Certo? E eu quero a teoria, mas eu quero a teoria te ajudando a entender o fenômeno. E não sendo um modelo que você segue e enquadra a realidade e reduz tudo a ela. Muita coisa do campo vai contradizer os conceitos e a tua própria visão sobre esse campo, que estava lá nas tuas hipóteses, nos teus pressupostos. Então, eu preciso ver isso, eu preciso ver esse campo retratado no seu trabalho. Eu preciso ver os resultados da tua pesquisa sendo retratados no teu trabalho. Porque senão não adiantou nada você gastar um bom tempo da sua vida fazendo o seu trabalho. Era melhor não tê-lo feito. Né? Porque a teoria não já respondeu? Então pronto, você estava fazendo uma resenha, você fazia uma revisão da literatura, precisava você ter ido gastado um bom tempo da sua vida fazendo o campo, se você já tinha todas as respostas, todas as soluções ali à mão. Você podia ter escrito um livro sobre isso. Estava bom também. Não era nenhum demérito, tá? Mas se você resolveu fazer pesquisa, fazer trabalho de campo, fazer trabalho empírico, não faz sentido que os teus resultados estejam retratados de maneira subalterna no teu trabalho. Aí você faz uma introdução teórica, um primeiro capítulo teórico, um segundo teórico, um terceiro teórico e os dados de campo. Aí bota o quarto capítulo e faz as considerações depois teóricas de novo. Não faz sentido. Certo? As pesquisas sociais não são neutras, mas têm um compromisso muito especial com o mundo pesquisado e os sentidos que o constituem. Vocês não são, né? Essa coisa da neutralidade científica não faz muito sentido no campo das ciências sociais. Agora, se você está pesquisando uma realidade e esta realidade se mostra conservadora, reacionária, não dá para você dobrar ela à sua vontade. Até porque, ao fazer isso, você impede que a gente enxergue fenômenos sociais importantes e que talvez sejam interessantes da gente aprender com eles. Então, não é que você vai ser neutro, mas é que você vai ser honesto com os sentidos que constituem o mundo social que você pesquisou. E aí, às vezes, você vai dizer coisas que não são legais. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas a questão da violência. Uma das coisas que eu tenho escutado muito, assim, de determinados grupos, e até de colegas, assim, em alguns espaços, não, vocês fazem pesquisa para mostrar a violência. Isso é uma armadilha do poder. Né? Supostamente o poder, né, do mundo capitalista, ele tem uma estruturação e essa violência é decorrente deste poder, destas macroestruturas. Não é. Você pode alterar a estrutura econômica de uma sociedade e você ainda terá problemas relacionados à violência e ao crime. Não é. Certo? Pode ser que seja. Vai mudar? Vai mudar. Mas ainda assim você terá. Então, assim, eu decidi aprender e falar sobre isso, compreender isso. Certo? Quando eu fiz isso lá no Bom Jardim, as pessoas brigavam comigo.
As lideranças continuidade do Bom Jardim tinham um ódio de mim, assim. Por que você está dando violência aqui? Tem tanta coisa boa para mostrar. E acho que não sei se o Valério já teve num debate. Não sei se tá, veio o pessoal falar de violência, não sei o que. Poxa, né? Que droga, assim, que você, né? Tá estudando algo. E eu nunca vou esquecer da experiência que foi o dia que a comunidade fez uma sala de situação e que eu fui para lá para falar sobre eles, dos problemas sobre violência que eles estavam sofrendo. Vocês entendem? Naquele momento foi um momento muito claro, um momento terrível, né? Mas foi um momento em que eu disse assim, toda aquela pesquisa fazia sentido. Porque na medida que eu ia mostrando os dados, os conceitos estruturados, a partir da experiência deles, isso ia fazendo sentido também para eles de um outro jeito. E a gente conseguia conversar. E do mesmo jeito que eu aprendi com eles, eu pude, em um determinado momento, ajudá-los a compreender uma série de problemas e fenômenos de um outro ponto de vista. E as coisas conversaram. Claro, eles não precisam de mim. Não sei se vocês já assistiram um documentário sobre o Bourdieu. Chama-se A Sociologia como Esporte de Combate. Quem não assistiu, assista. Eu vou colocar o link lá no mural. Tem um momento, o Bourdieu é chamado para um centro de convenções, que seria como se fosse o Centro Cultural do Bom Jardim, um equipamento, né, na periferia de Paris. E o Bourdieu vai lá para dar uma palestra. E ele foi convidado, obviamente, pelo pessoal do centro, né? E tá lá um monte de jovens e tudo. E um jovem chega assim no momento e diz assim: nós não precisamos de um Zé, esse Zé aí vindo aqui chamar da gente, dizer nada, papapá. E o cara que tinha convidado o Bourdieu ficou assim vermelho, né? Disse: meu Deus, o cara tá xingando o Bourdieu e e ele já assim nervoso. E o Bourdieu dá uma resposta ótima, que ele diz assim: você tá certo, vocês não precisam de mim mesmo, não. Tá entendendo? As pessoas não precisam de vocês. Elas não precisam da gente. É isso que é um pouco assim, esse papo de monge, né? Pois é. Ninguém precisa de vocês, não. A realidade vai se movimentar sem vocês. Mas vocês podem fazer algo que, para mim, é especial. Mesmo que não tenha reconhecimento, não tenha... Entendeu? Agora, é claro, né? Isso também é uma decisão minha, né? Não vai dar para ficar rico, não tem assim, um reconhecimento muito grande. Mas, gente, é muito legal você terminar sua dissertação, e tem ali um trabalho honesto, bacana, que pode não ter um impacto agora, mas pode ter um impacto lá na frente, e você devolve isso para a comunidade, para quem vai fazer trabalho de campo, né? Devolve isso, e essas pessoas não vão ler, mas um dia podem ler, e sabe, assim, a gente não vai ganhar canavial de likes. Pode até ser que um dia a gente consiga, né? Colocar tudo isso no YouTube, formar uma rede, aí vai todo mundo se curtindo, monetizando e tudo, e aí vai um de vocês se tornar uma nova sensação, né? Do YouTube, né? Mas em geral não vai, pode não acontecer, certo? E é isso, tá? Não é assim, nem é uma coisa super importante e pode não ser uma coisa super gloriosa, né? Então, compreensão e críticas não são elementos distintos, mas complementares em uma pesquisa social que visa entender os problemas sociais estudados e analisar as maneiras como eles se tornaram possíveis. Então, vocês são justamente aqueles que vão dizer assim, olha, isso se tornou possível
assim. E aí você vai analisando, trabalhando causalidades e efeitos e fazendo uma crítica social a partir disso. Porque é o conhecimento, é o acúmulo desse conhecimento, é a comparação entre diversos conhecimentos produzidos que vão gerando esse incrível campo de conhecimento que tem, querendo ou não, uma repercussão muito grande. Porque vejam bem, muitos dos conceitos que hoje são discutidos, inclusive no campo popular, eles tiveram uma construção, tiveram uma pesquisa, tiveram um momento em que eles se tornaram, né, importantes, e se tornaram referências e repercutiram e transbordaram. Muitos dos trabalhos de vocês vão transbordar. E é muito interessante que lá a gente veja um trabalho que tem isso, trabalho, tá? Trabalho, porque não adianta, não vai sair uma dissertação, não vai sair uma tese assim, gente. Certo? Fontes, luzes, iluminações da minha mente brilhante. Né? Até tem umas figuras muito iluminadas no campo das ciências sociais, mas, em geral, os bons trabalhos nas ciências sociais são resultado de muito, muito, muito trabalho. E aí, né, para encerrar com uma mensagem assim, motivacional, coaching das ciências sociais, né? Em uma sociedade atravessada pela ignorância a respeito de problemas sociais que causam sofrimentos e mortes, mudar essa realidade não é uma tarefa da qual possamos nos furtar. Existem inúmeras possibilidades de luta e abraçar o conhecimento é uma delas. Na medida em que vocês conseguem construir conhecimento qualificado a respeito das realidades, dos problemas sociais que vocês decidiram estudar, vocês estão dando um passo enorme para que as próximas gerações não sejam tão ignorantes quanto a nossa em relação aos problemas sociais que afetam a construção da sociedade brasileira. Muitos de vocês, obviamente, serão autoras e autores lidos no século XXIII, né, no século XXIV, né, pelos historiadores que vão pesquisar nas bibliotecas, né, já inundadas, porque o mar vai ter entrada, os historiadores serão mergulhadores também, né, descobrir as bibliotecas nos fundos do mar e descobrir os trabalhos de vocês. Mas, né, tudo é digital hoje, gente. Vai estar tudo nesse incrível mundo da internet. E aí vocês vão descobrir algo fantástico, né? Lá, um belo dia, você está assim, aí você recebe um e-mail de um estudante lá no Acre que lê o seu trabalho, que quer estudar, que quer entender, quer compreender. E, nossa, é incrível. Você vai dizer, nossa, meu trabalho foi lido. E tem alguém nesse mundo que quer dialogar, que quer entender isso, que quer conversar sobre isso. Nossa, é incrível, tá? E é uma forma de mudar o mundo, certo? Então, acreditem nisso, porque é algo real, é algo que vocês depois podem, inclusive, empiricamente demonstrar, né, para os filhos, para os netos, que vocês são as maiores e maiores pesquisadoras do tema que vocês decidiram estudar. Então é isso. Vou encerrar aqui. E pronto, se tiver alguém mais tiver mais alguma questão, está aberto. Queria tanto que fosse dentro da sala de aula, gente, porque aí a gente ficava assim, eu ficava assim olhando para a cara de vocês, constrangendo. Aí eu pegava a frequência, aquela frequência ainda no papel, assim, aí, fulano. Bem, se não tiver mais questões, né, vou encerrar aqui a gravação. Também é tarde, né?